Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E o Visão 360 de hoje discute a crise no Hospital Universitário de Canoas, que levou médicos residentes a anunciarem paralisação a partir desta semana. Atrasos nos pagamentos, falta de preceptores, escalas incompletas e deficiência de estrutura comprometem a formação dos profissionais e o atendimento à população. O Sindicato Médico se reuniu com o prefeito de Canoas para buscar soluções e evitar o colapso dos serviços. Como garantir recursos e condições dignas de trabalho? Quais os impactos para a saúde pública da região? Estamos falando de um dos maiores municípios do estado e que é também considerado um polo de saúde. Para falarmos sobre este cenário, Visão 360 recebe o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Matias. Doutor, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Fico muito feliz, agradeço muito a oportunidade de tratar de saúde, que é o core business do nosso trabalho, seja pessoa física, mas especialmente ali como sindicato, porque o hospital ali precisa muito da saúde, precisa oferecer, precisa ter condições e é para isso que nós estamos lutando. Que pena que é um assunto tão árido do ponto de vista dessa discussão, da falta de condições. Estamos falando, eu repito, de um local que é considerado um polo, que recebe muitos pacientes e não só ali de Canoas, né, da região, enfim. Bom, antes, as informações do Visão, aliás, do Momento 360, aqui no Visão. O Fundo Garantidor de Crédito emitiu alerta sobre fraudes ligadas ao pagamento de indenizações do Banco Master. Criminosos usam nomes de instituições financeiras e órgãos públicos para enganar vítimas. Mais de 26 bilhões de reais já foram pagos a cerca de 521 mil pessoas. O fundo reforça orientações para evitar prejuízos e proteger dados pessoais. E o ministro Gilmar Mendes determinou que o governo e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina esclareçam em até 48 horas a nova lei que veta cotas raciais. A medida afeta instituições que recebem recursos do Estado e já é questionada no Supremo. Partidos, entidades estudantis e a Ordem dos Advogados do Brasil contestam a constitucionalidade da norma. A decisão considera a urgência diante de processos seletivos em andamento. E fechando o Momento 360, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, alertou para o aumento da desinformação com a aproximação das eleições de 2026. Segundo ela, o uso indevido da tecnologia pode comprometer a liberdade de escolha do eleitor. O tema foi debatido em seminário sobre segurança e comunicação eleitoral. O TSE também discute novas regras para enfrentar o problema. Estamos no ano eleitoral e, ao que tudo indica, vai ser um ano bem complicado do ponto de vista de informações verídicas, reais, confiáveis e do próprio procedimento dos políticos. Se tem muitas dúvidas. Bom, que seja o melhor, né? A melhor organização para o pleito de 2026. Vamos ao intervalo e já voltamos falando sobre saúde, a situação do Hospital Universitário de Canoas. Paralisação à vista? Não perca. Já, já.
Atenção, anúncio de paralisação por parte de médicos no Hospital Universitário de Canoas. Estamos falando de um problema sério, crônico, que mais uma vez ameaça quem mais precisa, a população mais fragilizada. E como eu falei no bloco anterior, de uma região considerada polo, aqui pertinho de Porto Alegre, mas um dos maiores municípios do estado que atende pacientes de várias localidades. Recebo hoje aqui no Visão 360 o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcelo Matias. Mais uma vez, muito obrigado. A situação atual, essa paralisação prevista de médicos residentes, por quê? Olha, nós estamos tratando de um assunto que é o mais importante em termos hoje, que é a condição de atendimento à população na cidade de Canoas, no Hospital de Pronto-Socorro em particular. Os médicos residentes são médicos que fizeram toda a faculdade de medicina, se formaram, fizeram uma prova seletiva para poder fazer as suas especializações, que é a residência médica, nas mais diversas áreas, cirurgia, clínica, pediatria, e simplesmente não estão conseguindo trabalhar porque as equipes foram destruídas pela substituição ou pelo fim das equipes, pelo não pagamento feito pela empresa aos médicos que lá trabalhavam. Então, o que nós estamos vendo é a face mais perversa dessa crise, no qual médicos que querem trabalhar, que têm dedicação exclusiva ao hospital, não conseguem exercer a sua profissão. Então, são médicos que querem cirurgias que são suspensas, são médicos que querem fazer o atendimento e os atendimentos são impedidos. São médicos que têm uma dedicação de por baixo 60 horas por semana ao hospital e não têm preceptoria. São médicos que querem solicitar exames, que querem fazer diagnósticos, querem fazer o tratamento à população e não conseguem fazê-lo. E o motivo principal da paralisação é justamente esse, é o fato de que eles querem atender e não conseguem por causa da estrutura. Por isso, é algo importantíssimo para a população. Do ponto de vista de deixar claro aqui, são médicos não só residentes, então, que estão nessa paralisação, ou eles encabeçam o movimento? Só para quem, claro, sempre é bom a gente deixar muito explicado, porque pessoas podem não entender, mas o médico residente é aquele no começo de carreira, que está na finalização, inclusive, do curso em si. Não, já é médico formado. Sim, já passaram pelo processo, sim, já tem a condição de praticar a profissão, isso, mas estão no início de carreira. Isso, e já exatamente. passaram pelo... são médicos, por exemplo... Digamos que está em formação, porque aí tem a questão de especialização, enfim. Claro. A questão toda é essa, ele já é médico. Portanto, ele poderia estar trabalhando em qualquer lugar. Mas ele opta por dedicar 60 horas por semana da vida dele para adquirir uma especialidade. Então, sim, mas são esses aí que estão... São esses que estão paralisados. Ah, sim. Por que esses paralisaram? Porque eles precisam, obrigatoriamente, de médicos preceptores, que são médicos já formados, já capacitados, que fazem a orientação, por exemplo, para procedimentos cirúrgicos, para intervenções... E é isso que eu ia lhe pedir a explicação dos preceptores, né? São esses professores, os digamos professores assim. Ou preceptores... O que aconteceu? O hospital funcionava pleno. E aí, daqui a pouco, tornou-se em Canoas uma regra que é inaceitável, que o trabalhar é obrigatório, o receber é opcional. Então, basicamente, os médicos começaram a trabalhar no hospital universitário sem receber. Só para que você tenha ideia, no início da atual gestão, que faz a empresa que lá faz o gerenciamento do hospital, todos os médicos que eram seletistas e recebiam foram demitidos. E aí, em sendo demitidos, não receberam as rescisões. E aí foram contratados, às vezes, os mesmos médicos por pessoa jurídica, que, por sua vez, também tem atraso no pagamento. Então, quando o médico sabe que ele vai trabalhar, mas não tem a certeza de que ele vai receber, ele também é um profissional, ele precisa pagar suas contas. Então, isso foi afastando profissionais. E aí, equipes foram fechando. Hoje, por exemplo, nós não temos mais a traumatologia do hospital, que era uma equipe de grande porte, que fazia inúmeras cirurgias e que tinha residentes. Hoje não tem mais. Hoje a equipe de cirurgia, os residentes da cirurgia geral, eles têm várias das subespecialidades cirúrgicas que ou inexistem ou são capengas, no qual existe talvez um profissional, mas ele não consegue operar. E a ausência de anestesistas no hospital para a execução de procedimentos eletivos faz com que as cirurgias tradicionais que deveriam acontecer para a fila, para você que está na fila esperando por uma cirurgia, não consiga acontecer. Então, na prática, o que acontece é que os médicos que fazem residência, por exemplo, em cirurgia, transformaram-se em clínicas de pré-cirurgia, porque eles não conseguem fazer o procedimento. Só que o paciente que está ali esperando, você que tem um familiar lá, você olha para o médico residente e diz: doutor, não vai sair a minha cirurgia? E ele está lutando para que essa cirurgia saia. Então, a mobilização toda vem ao encontro do seguinte sentido:
nós precisamos ter condição de trabalho. Esse é o pedido deles. Então, nós precisamos ter, em primeiro lugar, condições básicas. Em segundo lugar, mas não menos importante, eu preciso ter profissionais que recebam e que tenham especialização para fazer o gerenciamento dessas equipes. Então, para que eu tenha uma proctologia, eu tenho que ter um proctologista. Parece óbvio, mas isso não acontece no hospital. Então, eu tenho lá um hospitalista, eu preciso ter um médico especialista nisso. Para ter na UTI, eu preciso ter médicos especialistas. Para todas as especialidades, eu preciso de médicos especialistas, porque os residentes farão a sua formação a partir desses médicos. E os residentes passam o dia inteiro no hospital. E é isso que aconteceu. Não tem o pagamento, os médicos começam progressivamente a se desligar, as equipes deixam de existir e os residentes são aqueles que ficaram para fechar a porta. E por causa disso, a mobilização deles é tão importante. Porque eles concluíram simplesmente que ou o hospital vai fechar, ou eles precisam fazer uma mobilização. E, portanto, nós tivemos 2 reuniões com eles na semana passada, a primeira foi na quarta-feira, para que se tenha ideia, para todos que estão nos ouvindo tenham ideia do que significa. As reuniões lá no sindicato duram, na média, 1 hora. A reunião começou às 7 e pouco da noite, terminou às 11. Simplesmente eu ouvindo os relatos das coisas que os médicos residentes nos contavam. E a partir dali ficou perfeitamente óbvio que nós precisaríamos de uma mobilização maior. Fizemos uma assembleia na sexta-feira e determinamos a paralisação. E a realidade é que a grande maioria dos próprios médicos do hospital vão concordar com essa paralisação, porque é a única forma, talvez, que o poder público enxergue as dificuldades do atendimento e a necessidade que se tem de que eles tenham condição de trabalho. Doutor, em termos de condições, aí o senhor falou essa palavra, condições, né? Elas englobam vários aspectos, né? As condições de trabalho. Tem o pagamento, que é irrevogável, né? Quem trabalha tem que receber. Mas eu quero saber, assim, em termos de estrutura, falta o quê? Olha, eu posso dizer que falta com qualidade praticamente tudo. E por que eu digo isso? Porque vai progressivamente havendo faltas de estoques de determinadas medicações ou determinados implementos que a gente utiliza, então faltam antibióticos. Chega um determinado momento que houve um caso numa UTI pediátrica que se utilizou 3, 4 antibióticos em vez de utilizar o mesmo porque estava faltando. Faltam insumos básicos. O maior exemplo para a população que fica muito claro é a hemodinâmica. Hemodinâmica não é algo que ninguém faça porque está afim, né? Não sei de cá, vou fazer uma hemodinâmica hoje, não é assim que funciona. Se eu vou ter uma indicação de hemodinâmica, eu preciso ter uma indicação clínica importante. Ou um infarto, ou uma angina, ou um risco aumentado para isso, ou outras intercorrências clínicas. A hemodinâmica vai muito além da cardiologia, vai para a neurologia e assim por diante, cirurgia vascular. Aí o que acontece? O aparelho funciona de maneira claudicante. Como ele funciona claudicante, a hemodinâmica às vezes tem, às vezes não tem. Só que eu quero dizer que para quem tem um problema cardíaco, para quem tem que botar um stent, para quem tem que fazer um diagnóstico que seja do seu processo cardíaco, não existe essa questão do ter ou não ter. Então, o hospital precisaria dar uma condição. E eu peguei a hemodinâmica, que é mais grosseiro, mas eu posso pegar isso para exames de imagem, para tomografia, eu posso pegar isso para o centro cirúrgico, que funciona também num sistema claudicante, eu posso pegar para medicações e, mais claro impossível, eu posso pegar as equipes de anestesia. Ele era um hospital que funcionava pleno, com inúmeras salas de anestesia, mais o centro obstétrico com funcionamento pleno. E simplesmente hoje chega a ter dias que o hospital inteiro tem apenas um anestesista e esse, claro, fica restrito à emergência, que é o centro obstétrico. Então só saem cirurgias de extrema urgência e pior, às vezes há o risco de ter a necessidade de 2 cirurgias ao mesmo tempo sem ter como executar. Uhum. Então as coisas são muito mais graves do que as pessoas imaginam. O senhor diria imaginam. Que é precário? Eu diria que o hospital fechou em 2009 por uma crise, na época que ainda ele não tinha a estrutura que tem hoje. Toda a impressão de todos os médicos que são daquela época, o hospital hoje está pior do que estava. Portanto, mesmo tendo atravessado aquela crise que determinou, forte, inclusive, o fechamento. Só que depois disso ele teve um momento positivo. Eu me lembro muito bem, quando eu entrei no hospital em 2011, ele funcionava pleno. E dali para frente, em torno de 2016, começou a derrocada. E ele basicamente é um eletrocardiograma, só que ele sempre funciona para baixo e não tem uma curva ascendente. E nesse exato momento eu tenho a maior crise. Eu tenho residências que, pega a residência de traumatologia, ela acabou porque não tinham que operar.
os colegas se sentiam inúteis por ter a impossibilidade de executar os procedimentos e os residentes foram colocados em outros locais. A mesma situação hoje vale para a questão da cirurgia geral. Eu tenho cirurgiões residentes que estão dispostos a operar, que querem lhe operar e que simplesmente estão, ao longo do ano, não fizeram eventualmente 1 ou 2 cirurgias básicas que deveriam ser obrigatórias, de tal sorte que a nossa solicitação para o programa de cirurgia é o fechamento do programa e encaminhamento desses residentes para outros locais, o que é a regra. Já existem outros programas, por exemplo, que o ingresso de novos residentes está fechado, o que significa que, basicamente, o que a gente tem é a morte com um prazo determinado, porque se eu não tenho os novos residentes entrando no início do ano, as equipes vão entrando em inanição. É uma anomalia, né? E a tendência é o fim. Me diga uma coisa, no nosso sistema é relativamente comum esse tipo de gestão. Uma empresa contratada lá por seus meios, né, legais, que ficam responsáveis por gerir determinada entidade, né? E é o caso que a gente vê. Onde está o problema? Olha, para mim é muito fácil tocar pedra, porque, como todos, a culpa é obrigatoriamente multidisciplinar. Eu posso dizer que a prefeitura, a empresa, o Estado, o governo federal, todos eles têm responsabilidades. Na prática, especificamente, o que a gente tem é o seguinte: a prefeitura fez um processo licitatório, contratou uma empresa que ao entrar, disse que conseguiria fazer o gerenciamento e que teria o sucesso do hospital. Essa empresa eu posso afirmar sem a menor dúvida, e eu sei os riscos que eu corro, porque eles são bastante ameaçadores, posso afirmar que eles não estão demonstrando qualquer qualidade e eles são, em grande parte, pelo menos, responsáveis pelo que lá acontece. Eles demitiram todos os profissionais e não pagaram as rescisões, e eles são responsáveis pelo fato de que os profissionais acabam não tendo interesse em preencher a escala e trazem profissionais de fora que não têm o Conselho Regional de Medicina registrado no nosso estado e fazem aqui 4, 5 plantões e vão embora, e esses recebem. E os médicos que faziam parte da escala, muitos deles com atraso. Existe uma culpa do governo do estado, eu não tenho dúvida disso, porque, afinal de contas, o governo do estado fez o Assistir e o Assistir retirou recursos do hospital, portanto, ele participou da crise, eu não tenho dúvida alguma, e eu digo que o governo federal também tem responsabilidade, porque as tabelas do Sistema Único de Saúde, elas são incompatíveis com a manutenção de um hospital que faça nível secundário e terciário 100% SUS como aquele. Então, todos os entes, a prefeitura, a empresa, o governo do estado, o governo federal são responsáveis. O certo é o seguinte: nós temos um projeto que foi bem aceito do ponto de vista filosófico pelo Grupo Hospital Conceição, o presidente Gilberto Barrichello, que é a única solução para o hospital nesse momento, que é a federalização do mesmo. Federalizar significa o Hospital Conceição vem e assume a gestão e assume o financiamento. Portanto, ele sai da mão da prefeitura, ele sai da mão da SM, ele sai da mão do governo do estado, e nós vamos ter ali um hospital com potencial de ser um novo Conceição ou um novo hospital de clínicas. Mas é possível fazer isso? É completamente possível. Se houver uma intervenção do governo federal, isso pode ser feito. Por que isso é importante? Porque o potencial do hospital ali é ter até 600 leitos funcionais. E a realidade é que ele hoje está com menos de 300. Sendo que os menos de 300 são fake news. Está preocupado com as fake news do ano eleitoral? Essa é uma fake news. Porque eu tenho muitos pacientes ali que deveriam internar, fazer uma cirurgia e 2 dias ir embora. Mas ele fica 2 meses esperando um procedimento que não vai sair. Portanto, eu não tenho o paciente real ali. Eu tenho, na verdade, um paciente que é uma vítima de um sistema que não resolve o seu problema. Eu tenho os médicos que querem fazer o atendimento e não conseguem. E, no final das contas, eu tenho fora do hospital, em todas as UPAs da região metropolitana, algo próximo de 40% da população do estado que precisaria acessar aquela estrutura e que não consegue, porque os pacientes não saem lá de dentro. Então, na prática, o que nós estamos tratando é de uma calamidade pública. E eu não tenho medo de dizer, porque basicamente a gente tem relatos que são inaceitáveis das condições de trabalho e que obrigatoriamente, digo aqui sem medo, produzem sim dano aos pacientes, especialmente os internados, mas também a pacientes que estão hoje numa fila esperando ou que estão dentro de uma UPA precisando de leito. E é justamente por isso que, se houver intervenção federal, se entrar o recurso federal e simplesmente fizer daquilo um hospital funcionante,
A gente pode botar a tomografia, a ressonância, a hemodinâmica, a cirurgia, os laboratórios, a gente pode botar as UTIs funcionando do jeito adequado, a gente pode retomar o funcionamento da pediatria do jeito que merece, porque hoje eu tenho lá um apenas neonatologista, quando deveria ter 3 ou 4 para fazer o atendimento, o que aumenta o risco para crianças. Nós teríamos o centro obstétrico, que já foi o segundo maior centro obstétrico do estado, funcionando a pleno, e nós teríamos um campo de ensino, de trabalho e de saúde, como ele não poderia deixar de ter sido. Mais do que isso, ele é um hospital cuja estrutura é talvez a melhor de todo o estado do Rio Grande do Sul, porque ele é um hospital novo que foi feito para ser de convênio. O Sistema Único de Saúde ia se beneficiar, a população de toda a região metropolitana e dos 150 municípios que são vinculados a ele iriam se beneficiar. E é por isso que eu não tenho nenhuma questão político-ideológica ou partidária, eu tenho uma questão social. Nada é mais importante nesse momento do que o governo federal fazer a intervenção, porque o governo estadual não quer fazê-lo e a prefeitura não tem condições de fazê-lo. Mas isso é pelo forte ingrediente político? Aí eu já aproveito que o senhor tocou nesse assunto. Não, é pelo forte ingrediente financeiro. Financeiro. A prefeitura não tem demonstrado e não tem nada a ver com política. Então, deixa eu entrar já nesse assunto. O senhor, muito provavelmente, já se reuniu com o prefeito de Canoas, ontem, inclusive. Simers, enfim, entidades relacionadas ao setor de saúde. E aí? O que diz a prefeitura? A prefeitura diz que não tem condições de fazer o financiamento que o hospital precisa para funcionar a pleno. E eu aceito que ela não tenha, porque a prefeitura já gasta acima do piso constitucional, o Estado não gasta o piso constitucional e o governo federal tem um piso que é irreal, porque ele se embasa em tabelas antigas. E, portanto, eu digo textualmente, a prefeitura tem responsabilidade, certamente tem parte na culpa, porque historicamente, em termos de não de governo, mas de Estado, a Prefeitura de Canoas errou na forma que fez a gestão do hospital inúmeras vezes, portanto, ela tem responsabilidade e tem culpa, mas eu não acho que a solução para o hospital seja pela Prefeitura. Quando a gente olha o valor que a Prefeitura tem nas suas contas e o valor que o hospital custaria para funcionar a pleno, eu afirmo aqui, e eu não estou defendendo a Prefeitura, pelo contrário, eu estou assumindo que a Prefeitura não tem condições e estou dizendo que nós precisamos ter uma solução. E justamente por isso, como eu já entendi isso há bastante tempo, eu lá atrás fiz uma campanha e entrei na Justiça para exigir a perda de gestão plena pelo município de Canoas. E é muito interessante. Lá atrás isso há Lá muito atrás, tempo? 2021. Eu fiz todo um processo para que Canoas perdesse a gestão plena. O que aconteceu? Até hoje, o Estado disse que não tinha interesse, ninguém tem interesse e isso não aconteceu. E no final das contas, eu só via a deterioração da assistência à saúde naquele município e naquele hospital em particular. E aí eu fui para o Estado. Eu bati na porta do Estado, queria me reunir com a secretária de Saúde, Arita, para que ela fizesse uma intervenção no hospital universitário. Tenho muito respeito à Arita como pessoa, inclusive como secretária, fez certamente muitas coisas boas, mas se é para falar do assunto Canoas, ela nunca aceitou me receber. No final das contas, o Estado tirou o corpo fora e fez agora o SUS gaúcho, que não incluiu valores para o hospital universitário. Portanto, obviamente, não resolveu o problema. E é por isso que eu fui ao governo federal. Porque, na verdade, eu não tenho uma preocupação qualquer do ponto de vista político-partidário ou político-eleitoral. A minha preocupação é que eu sou uma testemunha viva do como o hospital era e pode ser e do que vem acontecendo com ele ao longo dos anos, especialmente após 2016, quando entrou a primeira das empresas que saiu por corrupção naquela instituição. E eu digo, de quem está lá desde 2011, o hospital se deteriorou de uma maneira inaceitável. E todos os profissionais que ainda são remanescentes daquela época se lembram com carinho quando a gente conseguia exercer a medicina com um mínimo de qualidade. O que acontece hoje lá seria digno de uma intervenção. E o pior, nós temos o sindicato 190 processos na Justiça. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, porque com esse histórico, e olha, o senhor está pontuando os anos, inclusive, não é de hoje que nós falamos do problema da crise, né, da saúde em Canoas, e mais especificamente dessa instituição. Isso acarreta em problemas colaterais, por exemplo, em quantidades de processos, seja contra o não atendimento, seja contra atendimentos mal feitos, seja contra, não sei se pessoas relacionadas ao setor de saúde. O que são esses processos? Existem um número muito grande de processos feitos, inclusive, pelas famílias, que às vezes entram com ordens judiciais para a realização de procedimentos
E não adianta, porque os juízes eles são bastante céleres. Eu autorizo a realização de um cateterismo. Mas se o aparelho está estragado, não vai acontecer o cateterismo. Uma coisa é a justiça, né? Outra coisa é a realidade. Até porque esse é o ponto. O juiz ele entende a necessidade, e isso a gente já falou várias vezes, inclusive aqui, ele determina, mas a determinação não quer dizer que seja a realização. Não. Aliás, pelo contrário, há uma demanda muito grande, inclusive das decisões judiciais, que elas não saem do papel, né? Mas aí nós temos um caso importante que eu acho que vale a pena, acho que todos os nossos telespectadores vão achar importante e certamente todos vão entender o que eu estou dizendo. Nós tivemos um problema e fomos chamados pela promotoria da cidade de Torres para tratar da questão do atendimento em pediatria do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. E aí o promotor chamou todos os entes, nós fomos chamados, participamos da reunião, foi uma excelente reunião, tinha lá o gestor do hospital, que era do IB Saúde, tinha representante da prefeitura, do governo do estado. Nós demos uma sugestão e o promotor, muito célere, faço questão absoluta de reconhecer o trabalho do mesmo, ele disse o seguinte: eu quero um acordo aqui para que a pediatria seja atendida durante o verão, porque não tem cabimento, não tem escala pediátrica, no momento que a cidade multiplica por 5 a sua população. E aí ele deu um dia para os entes fazerem um acordo. E o acordo não aconteceu. O que ele fez? No último dia, antes do início do recesso, ele entrou com um pedido de liminar para garantir recurso para a abertura de uma escala pediátrica no hospital. Aí o juiz que fez o atendimento ao pedido liminar dele concedeu um recurso de 680 mil reais para garantir a existência da escala. Isso subiu, o Estado recorreu, foi para o tribunal e o tribunal confirmou. Ou seja, porque eu tive um promotor atuante, porque eu tive um juiz atuante hoje e porque eu tive o tribunal atuante, eu tenho hoje o atendimento pediátrico na cidade de Torres funcionando. Então, você que tem uma criança na cidade e vai ser atendido, pode ter certeza, o promotor e o juiz da cidade fizeram parte desse processo. E por que eu não consigo isso em Canoas? Por que eu não consigo, e para veres, como não há uma politização desse processo, por que talvez o mesmo tribunal, certamente não as mesmas pessoas, não dão a decisão que tem que dar? Por que não se retira, por exemplo, a gestão plena de Canoas e passa compulsoriamente a gestão do hospital universitário e do HPS que está fechado e talvez do Gracinha, se houver perda de plena, para o gestor estadual? E se o gestor estadual não quiser, passa para o federal, assim é a lei. Por que a gente não força o cumprimento da lei? Então é por isso que eu te agradeço a possibilidade de me dar a chance de vir aqui publicamente pedir para que o poder público, que é um sentido muito mais amplo, ele vai incluir obrigatoriamente o judiciário e o executivo para me ajudarem. Porque eu não trabalho como médico no hospital, mas eu preciso que o hospital funcione em nome dos meus alunos, em nome dos meus residentes, em nome dos médicos contratados, mas muito mais importante, em nome da população que hoje está desassistida por causa desses problemas todos que nós estamos conversando aqui. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Em vários setores nós temos agências reguladoras, nós temos entidades que fiscalizam. Quem é que fiscaliza nesse caso? É absolutamente impressionante, porque eu tenho desde a fiscalização local, que pode ser feita pela Câmara de Vereadores, pelo Conselho Local de Saúde e pelo próprio Ministério Público, que já foi provocado por nós. Nós temos o Estado sendo obrigatório fazer essa fiscalização e vale pela Secretaria Estadual da Saúde, vale pelo Ministério Público, vale por todas as promotorias possíveis, porque ali vai desde a questão trabalhista, onde as pessoas foram demitidas e não foram contratadas, até as questões cíveis, há certamente danos que sejam compensados. Talvez haja crimes, talvez haja comprometimentos maiores, porque quando a gente tem algumas coisas que obviamente acontecem, a gente precisaria dessa atuação. E o que eu vejo é uma teoria que uma vez eu escutei e nunca mais me esqueci. Perguntaram para uma personalidade o que ela fazia quando ela tinha vontade de malhar. E ela disse assim: olha, eu vou para debaixo da cama, fico bem quietinha e espero passar. O meu sentimento de que é isso que está sendo feito em Canoas. Está todo mundo ficando bem quietinho esperando que passe. E é uma pena, porque eu tenho hoje médicos residentes que querem trabalhar, eles querem lhe atender, querem atender seus familiares e não conseguem. Eu tenho médicos que saíram do hospital porque trabalharam sem receber, porque foram demitidos dos cargos que lá tinham e simplesmente não receberam as rescisões, que é um direito mínimo do trabalhador.
E, portanto, nós chegamos numa situação, nesse momento, que não adianta mais eu ficar sendo ameaçado em rede social, que eu tenho que tomar cuidado ou coisa do gênero. O professor Olavo de Carvalho disse uma vez algo que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que, diante do mal absoluto, o silêncio é cúmplice. Na minha função, a qual eu lutei para assumir, eu vou continuar sendo uma voz dos médicos e da população, porque eu tenho essa obrigação. O senhor continua recebendo ameaças? Olha, a última que eu recebi faz um certo tempo, mas a gente recebe, nunca são ameaças diretas, nunca é assim, eu vou te pegar na saída. Uma coisa mais... Não, mas em rede social, por exemplo, eu recebi, isso tem print, tem tudo feito adequadamente, eu tenho advogados para me proteger, mas a prova de que eu inúmeras vezes recebo a informação que eu deveria andar de carro blindado, que eu deveria ter isso, eu efetivamente não... A minha questão maior é a seguinte, eu tenho uma missão de vida. Eu fui colocado 2 vezes na presidência do sindicato, é o maior sindicato médico da América Latina, e eu tenho a obrigação de defender os colegas. E eu tenho até um problema, porque Canoas se transformou numa cidade tão importante que pode dar a sensação de que a gente atua lá mais do que em outras, o que é até factual, a gente tem uma dedicação maior à cidade. Mas a realidade é que a nossa atuação, ela tem muito um princípio do SUS, que é a equidade, a gente dá mais força para onde mais precisa. E se eu conseguisse, por um passe de mágica, resolver a situação de Canoas, se eu conseguisse reabrir o hospital de pronto-socorro da cidade, que deveria ser aberto pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, porque ele é um hospital estadual, ele não é um hospital municipal, se eu conseguisse botar o hospital universitário a trabalhar a pleno com o governo federal, eu garanto que eu teria uma melhoria de qualidade de assistência desde de Porto Alegre, especialmente na UPA Zona Norte, que é a nossa UPA mais difícil, até todos os municípios da região metropolitana. E para você que está numa fila, faria a diferença. Nossa. Portanto, virou, no final das contas, algo que saiu da fronteira apenas do sindicato médico e passou a ser uma coisa que, no meu entender, tem algo muito mais importante do ponto de vista social. Estamos falando da mobilização, né, de médicos no Hospital Universitário de Canoas por falta de condições, atraso de pagamentos, uma coisa muito séria realmente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul falando sobre esta crise, uma grande crise, mais uma na saúde de Canoas. Já voltamos. O Visão 360 está de volta falando sobre a crise na saúde, mais especificamente no município de Canoas e no hospital universitário. Há uma paralisação por parte de médicos por falta de pagamento e também de condições. Eu estou recebendo aqui o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcelo Matias. Doutor, o senhor falou que esta mobilização já é um processo real, já está acontecendo, mas... tem, assim, digamos, data limite? Tem alguma coisa que vocês previram? Olha, se até tal dia não acontecer tal coisa, isso muda? Como é que é? Na verdade, nós estamos cumprindo tudo o que tem de mais moderno do ponto de vista do Código de Ética. A Assembleia foi feita sexta-feira. Nós precisamos de 72 horas até a informação das autoridades e, portanto, ela vai começar, de fato, a partir da quinta-feira pela manhã. Então, essa é a data. Na quinta-feira pela manhã, nós estaremos no hospital logo de manhã cedo. Provavelmente a imprensa estará presente, vamos conversar com os residentes e haverá uma vistoria da Comissão Estadual de Residência Médica. Por que é importante? Porque essa é a comissão que determina a legalidade ou não, os pré-requisitos para a manutenção e criação de novos processos. Digamos que ela chancela ou não o movimento? Não é pelo movimento, eles vão avaliar como é que estão as condições. As condições em si. Eles vão avaliar as condições. E ela tem o poder, por exemplo, para fechar a residência médica no hospital. E aí nós esperamos uma reunião com a própria ASM, que é quem faz a gestão, vamos ver se a própria UBRA participa, já que grande parte dos residentes são vinculados à UBRA. Nós vamos ver novamente com a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde pediu, inclusive, para participar da reunião. Então, nós estaremos lá dispostos a conversar com todos e vamos ver quais serão as
condutas tomadas pela Comissão Estadual de Residência Médica. De qualquer forma, a nossa ideia é, a partir dali, não tem atendimento mais para os residentes. Então, nós, reunidos com os residentes, vamos tentar fazer o movimento político, que é o que mais importa. Então, nós vamos ao Ministério Público, já estou até avisando, vamos ao Ministério Público, vamos talvez à Prefeitura, vamos passar talvez na UBRA, vamos fazer toda uma escala de visitas para tentar ver qual é a perspectiva de soluções. E aí, a tua pergunta ela é tão importante que eu vou dizer a dificuldade da minha resposta. Se nada acontecer, nada irá acontecer. Essa é uma frase, é uma citação que eu faço do filme Procurando Nemo, que se nada acontecer, nada acontecerá. E o que eu estou querendo dizer? Vai ter que ter alguma conduta tomada pelos entes envolvidos. Seja o fechamento da residência, o encaminhamento dos residentes para outros hospitais, seja a contratação de profissionais preceptores. Quer dizer, continuar do jeito que estava, não tem como ficar. Não tem como. Não tem como ficar. Eu posso pegar que há graduações. Então, eu tenho, por exemplo, algumas especialidades que são menos graves. Eu posso citar aqui o exemplo, faço questão de elogiar publicamente os professores e preceptores da otorrinolaringologia. Eles mantêm a residência, têm residentes e simplesmente eles, em grande parte, financiam os equipamentos para fazer o atendimento aos pacientes, para que os residentes, que também financiam equipamentos, possam fazer a sua formação. Então, especificamente, no que a gente diz respeito ao otorrino, que é um serviço de tamanho menor, grande parte dele é mantido pelos próprios profissionais, o que é maravilhoso do ponto de vista ético, mas foge completamente à obrigação dos mesmos. Mas a gente vai para o extremo oposto, que é a cirurgia. A cirurgia chegou no limite que, se a minha opinião vale alguma coisa, nós temos, inclusive fiz um ofício encaminhado à Comissão Estadual de Residência Médica, pedindo o fechamento do programa. Não é que ele não seja importante, mas ele é tão importante que ele não pode deixar do jeito que ele está. E o fechamento acaba sendo importante porque, na existência do fechamento, obrigatoriamente os residentes vão ser encaminhados para outros serviços. Então, talvez essa seja a única solução, porque chegou-se ali numa insolvência que eu vejo dificuldade. E há questões intermediárias, a pediatria, neonatologia, ginecologia e obstetrícia tem soluções, basta um investimento básico, basta que eu tenha na UTI neonatal os profissionais certos, basta que a UTI pediátrica funcione a pleno, basta que a cirurgia pediátrica volte a funcionar a pleno, basta que eu tenha a cirurgia ginecológica funcionando com vários especialistas, com vários ambulatórios. Porque eu faço questão de dizer a coisa mais importante aqui, nós temos médicos que estão fazendo greve para trabalhar. O que eles querem é sair do hospital cansados, dizendo que trabalharam demais hoje. É isso que eles estão pedindo. Portanto, nada pode ser mais importante para a população quando tem médicos que querem fazer uma mobilização para poder lhes atender. É que a população ela acaba não sabendo, na grande maioria das vezes, o que está acontecendo, e aí vem aquela história de que não, o médico não quer atender, né? De que o médico está protelando. E sobre estas conversas, se é que, aí eu já vou ser mais, se é que houveram, com a ACM, se é que houve. Muito boa pergunta. A ACM é muito interessante, porque quando eles assumiram a gestão, eu estava assumindo a minha própria gestão, me chamaram para o hospital para uma reunião e disseram que seria uma gestão revolucionária e que o hospital viveria um período áureo. E eu disse, eu não aguento mais gente me dizendo que vai agora fazer gestão, porque eu já ouvi isso muitas vezes. E, infelizmente, eu estava certo. E é muito importante porque, desde o processo que eu iniciei de tentativa de federalização, a SM ficou muito preocupada, porque eles estão preocupados com o negócio deles e não efetivamente, no meu entender, essa é a minha opinião, com o atendimento à população. E, no final das contas, depois que houve um evento dentro do GHC, que ocorreu em dezembro do ano passado, no qual eles receberam recursos do Agora Tem Especialistas e de emendas parlamentares, eu disse, olha, está entrando emenda parlamentar, eu quero que os médicos sejam pagos para voltar a funcionar. Tentei 1 mês de reuniões, eles me receberam um total de 0 vezes. Portanto, isso diz bastante como é que é a função da empresa. Porque eles simplesmente se negam a me receber. Mais do que isso, nós recebemos inúmeras denúncias dos médicos, então nós vamos fazer a fiscalização dentro do hospital, porque é a nossa missão. E o que acontece? Eles fecharam a porta para que nós não pudéssemos visitar serviços que nós sabíamos que tinham dificuldades. Então, por que eu não tenho muito medo de falar sobre a conduta da SM? Porque ela é objetiva.
Eu tenho inúmeras tentativas de negociação, inúmeras tentativas de fazer com que eles cumpram aquilo que eles prometeram fazê-lo. E eles simplesmente não respondem. Considerando isso, a prefeitura, ao oposto, me recebeu. Então, eu tive uma reunião na semana passada com a secretária do município, a secretária Anabol, e me reuni ontem com o prefeito Ayrton, a secretária também estava presente. E nessas reuniões eu fui muito claro, como estou sendo aqui, você já deve imaginar, se eu falo isso publicamente, que eu falei exatamente a mesma coisa na reunião privada. E o prefeito reconhece a dificuldade de financiamento no município, o prefeito, inclusive, ontem mesmo foi a Brasília, e o prefeito, sim, me disse mais de uma vez, isso já é público, que ele é favorável à federalização. O que, no meu entender, é algo positivo, porque, queira ou não queira, quando o prefeito reconhece que a grande solução para o hospital sai do seu controle, significa que essa é a hora que eu precisaria ver o governo federal atuando, porque, convenhamos, para o governo federal, para o tamanho da carga tributária, um país que fatura trilhões de reais em imposto, o custo do hospital universitário é apenas uma microfração e toca diretamente, provavelmente, milhões de pacientes, que chega a tocar de uma forma direta ou indireta em torno de 150 municípios. É muita gente, todos os lugares, muita né? gente, é muita gente. Por isso que eu quero, e se isso vai ser mote de campanha eleitoral, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado que haja recurso, que o hospital volte a funcionar a pleno. Esse é o meu ponto primordial. E se o governo do estado estiver disposto a fazê-lo, eu prometo, vou botar uma capa do jornal agradecendo e vou estar lá no dia que o governo do estado assumir o hospital. O que eu preciso é que o hospital funcione. Não me importa quem vai fazer essa função acontecer. Doutor, é que eu fico pensando do ponto de vista prático que não é uma solução que o senhor apontou a luz no fim do túnel, né? A federalização. Não é assim. E aí, enquanto isso... Deixa eu lhe dar exemplos, que eu acho que exemplos são importantes. O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, quando ele ainda funcionava antes da enchente, ele teve uma crise gigantesca. Por uma ordem judicial, olha como é importante o judiciário, por uma ordem judicial, o Estado foi obrigado a fazer uma intervenção no hospital. Foi o período que ele melhor funcionou nos últimos longos anos. O senhor defende, então, independentemente do processo em si, que haja intervenção? Defendo claramente. E se o judiciário determinar, amanhã, a intervenção acontece. E eu tenho um outro exemplo. A gente pode pegar o Hospital da cidade de Osório, que é um hospital falimentar, completamente falimentar. E aí houve uma intervenção do Estado. E eu gostaria de perguntar para as pessoas que convivem com o Hospital de Osório, que são atendidos pelo Hospital de Osório, que moram nas redondezas, o hospital está funcionando a pleno. Portanto, na política, o ponto mais difícil é a decisão. No momento que a decisão acontecer, eu vou dizer, eu tenho convicção que o Grupo Hospitalar Conceição, com a expertise que tem em gestão e com o recurso que potencialmente tem, se for dado os instrumentos adequados, ele vai conseguir fazer uma gestão rápida do hospital funcionando a pleno. E se o GHC achar que tem que manter a empresa, não me importa, porque, como eu digo, eu não tenho nenhuma questão político-ideológica, ou seja o que for, nem partidária. O que eu quero é que o hospital funcione. E eu sei, de fonte absolutamente segura, que se o governo federal assumir, o volume de recursos que vai entrar no hospital é muito maior do que já entrou. E, portanto, vai conseguir refazer o parque do hospital do ponto de vista tecnológico e vai conseguir recontratar os médicos para que a gente possa ter lá o ensino e o atendimento à população, que são o mote do surgimento de um hospital cujo nome é o Hospital Universitário. Aliás, vamos ressaltar isso aí. Um hospital escola, né? Ele tem uma finalidade, logicamente, de atender o público, mas tem também essa questão de ser um hospital-escola, é fundamental na formação de profissionais, né? Só para a gente finalizar, infelizmente, nosso tempo está terminando, o senhor espera algo da Justiça antes, então, do que as coisas aconteçam em termos de negociação, da parte política? Isso viria do Ministério Público? O Ministério Público, eu creio ter feito a sua função. Eu vou pedir aqui para o Judiciário, eu preciso que um juiz dê a ordem. Eu vou aqui pedir, em nome da população, em nome dos médicos, em nome do sindicato e até em meu nome pessoal, tome uma decisão, faça a intervenção no hospital, tire a plena de Canoas, se for o caso, exija que o governo do estado faça a gestão do hospital de pronto-socorro ou do hospital universitário.
passe para o governo federal, utilize a força da sua caneta. Uma assinatura que seja confirmada pelo tribunal poderá mudar a vida de muita gente. Porque não me importa quem é que deu a ordem para aquilo funcionar. O que eu preciso é que ele funcione. Não, o senhor falou também, eu não posso deixar passar isso, de possíveis crimes. Claro que isso necessita investigação, porque depende da demanda também que for apresentada, enfim. Mas vocês também estão de olho na possibilidade de infrações nesse tipo de coisa, ou algo já foi visto nesse sentido? Como eu digo, nós temos 190 processos. Eu tenho uma convicção absoluta que, e entenda, eu não quero acusar absolutamente ninguém, porque quem sou eu? Eu não sou nem policial, nem advogado, nem promotor, nem juiz. Mas nós temos situações ali que são absolutamente inaceitáveis do ponto de vista da qualidade do atendimento. Inaceitáveis. Mas que vieram a público ou que vocês têm a informação? Não, nós temos a informação. Eu não sei o quanto veio a público. Porque aí necessita de registro, tudo isso, né? E as pessoas, às vezes, até... Porque, assim, é um ponto tão sensível à saúde que as pessoas se sentem assim, eu vou registrar para quê? Né? Vai virar caso de polícia? Não, eu quero atendimento. Eu preciso que minha mãe, que minha avó, que meu avô, eles sejam atendidos. Como eu digo, assim, se a estrutura funcionasse, se o Estado, com E maiúsculo, que inclui todos os poderes, funcionasse, aquele hospital potencialmente poderia ser um dos melhores do Estado. Talvez equiparável ao Conceição ou ao Hospital de Clínicas. Ele tem todo o potencial para isso. Ele tem universidade, ele tem aluno, ele tem professor, ele tem preceptor, ele tem condições estruturais, ele teve um parque tecnológico invejável. Portanto, quando a gente vê uma estrutura como essa simplesmente se deteriorar a olhos vistos, quando a gente vê uma estrutura que tem o potencial de ser um dos maiores hospitais do Estado, literalmente definhando diante dos nossos olhos, chegou a hora de nós fazermos a pergunta: o que nós podemos fazer por isso? E isso é fundamental, por isso que, queira ou não queira, a minha voz ela é importante para esse processo. Porque, só para que o senhor tenha ideia, para que vocês tenham ideia de como isso significa. Durante uma boa parte do início do ano, eu tentei ter voz dentro da Câmara de Vereadores de Canoas. E eles simplesmente disseram que o sindicato não poderia falar lá. Eu consegui falar uma única vez na Câmara de Vereadores da cidade, porque um vereador me fez a gentileza de me franquear a entrada no momento que não dizia o hospital universitário, dizia respeito à Fundação de Saúde. E simplesmente foi uma única vez que eu tive voz na Câmara de Vereadores. Isso indica alguma coisa para o senhor? No meu entender, diz muito. O que, por exemplo? Diz que a estrutura, no sentido de Estado E maiúsculo, não está funcionando na cidade e no Estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à saúde de Canoas. E há negligência dos próprios parlamentares? Eu não quero botar especificamente um termo para isso, até para não ser advogado, mas eu convido os vereadores da cidade a fazer uma vistoria no hospital, convido, inclusive, se acharem que eu estou enganado, a me chamarem para a Câmara de Vereadores para debater comigo e para conversar sobre esse assunto. Vou fazer a maior questão do mundo de ouvi-los e receber todas as críticas que julgarem adequado, seja com relação à questão da estadualização do pronto-socorro, seja com relação à federalização do hospital universitário, seja com relação à perda de plena. Me chamem para debater. A minha função é essa, de vocês também. Convido-os aqui. Pode ser no sindicato, pode ser na Câmara de Vereadores. Eu não tenho problema com isso. Porque, como eu digo, quando os médicos me colocaram pela segunda vez na presidência do sindicato, foi para justamente que eu utilizasse isso, a minha voz da melhor forma possível. Mas eu acho que todas as estruturas deveriam nos ouvir. E nesse aspecto eu faço questão de te agradecer. Porque o que eu estou fazendo contigo hoje é uma das coisas mais importantes. A imprensa sempre foi fundamental no hospital universitário. E vocês, no sentido mais amplo, produziram várias soluções. Porque sempre que sai uma coisa na imprensa, a gente tem uma resposta positiva interna. E é justamente por isso que programas como esse teu são fundamentais. O que tu estás fazendo hoje aqui, e tenho certeza que tu sabes disso, quando toda a tua formação isso ficou muito clara, mas tu vai sim intervir diretamente no atendimento, na saúde e talvez na vida de pessoas. O nosso papel é muito importante, eu sei disso, até porque nós somos capazes de sermos porta-vozes
de uma boa parte da população que não é ouvida em outros locais. Subentenda-se prefeitura, governo do estado, governo federal, e acaba vindo para a nossa pauta do dia a dia. É fila, é gente que morre à espera de atendimento, é gente que reclama da qualidade do atendimento, então a gente sabe que isso está sempre na pauta. Eu quero lhe agradecer muito pela presença aqui, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcelo Matias, conversamos a respeito desta mobilização que começa do ponto de vista prático na quinta-feira, mas já é um processo em andamento de paralisação, então, do Hospital Universitário de Canoas. Vamos esperar que melhores notícias venham. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero que na próxima vez que eu venha lhe contar o sucesso do nosso movimento e as pessoas que estão sendo atendidas. Coisa boa. Tomara. Vai ser bom para todos nós. Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo a sua companhia e sempre fica o convite, nos acompanhem das 9h30 às 10h30 da noite na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.